O grande destaque da vitória do Inter em sua estreia no Campeonato Gaúcho foi o garoto ganês Benjamin Arhin, que saiu ovacionado de campo no estádio Beira-Rio. Nesse vídeo, eu quero te contar a história do garoto que fugiu da estatística na África e está conquistando o torcedor colorado. O dirigente que viajou para a pequena cidade de Weija e descobriu o volante em Gana, a sua chegada no Rio Grande do Sul e a adaptação ao Internacional. Tudo isso eu te conto nesse vídeo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, vai lá na KTO, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tem o meu link, te registra lá e dá uma brincada. Os campeonatos estaduais já começaram, aproveita para brincar e se divertir com responsabilidade. Lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos. Bom, gente, eu quero falar aqui nesse vídeo sobre a história de Benjamin Arhin, volante do Internacional, que a partir do jogo de ontem, a estreia do Inter no Campeonato Gaúcho, começou a conquistar o coração do torcedor colorado. Nesse vídeo, eu quero contar um pouco da história desse jogador ganês que vem se destacando já desde 2025 nas categorias de base do Inter. Eu procurei algumas pessoas do clube para entender um pouco da história do Benjamin Arhin e alguns relatos importantes dele também, claro, dentro de campo que eu quero contar para vocês. Para que a gente entenda, a gente precisa voltar um pouco no tempo, tá? A gente está falando do Benjamin Arhin, volante nascido no dia 29 de maio de 2006 em Senia Beracu, que é uma área residencial no distrito oeste de Autu-Senia, que é na região central de Gana. O Benjamin Arhin, ele vem de uma origem muito humilde. Lá na África, começou a jogar futebol aos 8 anos, e quando ele estava morando na cidade de Weija, que é uma pequena cidade, capital da Gas-South Municipal District, que é um distrito na região da Grande Accra, em Gana, é uma área muito conhecida por novos empreendimentos imobiliários que estão acontecendo por lá, centros comerciais, tem uma vida noturna também muito forte. E o Benjamin, quando começa a jogar aos 8 anos, ele via bons jogadores na sua comunidade lá em Weija, em Accra, na Gana, e ele começou a entender por que esses caras que ele via como grandes jogadores próximos dele lá em Gana, por que eles não viravam jogadores de futebol, por que eles não iam para grandes centros do mercado do futebol. E ele sempre ouviu que era muito difícil um jogador de uma comunidade, numa pequena cidade, de um pequeno distrito em Gana, se tornar um jogador profissional de futebol. E isso acabou até dando uma desanimada no Benjamin Arhin, mas ainda assim ele insistiu, ele e a sua família, porque eles encontraram o Dansoman Wise, que é um clube pequeno da cidade de Dansoman, que dá mais ou menos 1h30, 1h40 de Weija, é no subúrbio de Gana, e lá ele encontrou o Dansoman, que é um clube para jovens ganeses, garotos de base que querem jogar futebol, que querem mostrar o seu futebol, para quem sabe um dia chegar onde poucos chegaram por lá em Gana, mas principalmente para desenvolver esses jovens jogadores. O Dansoman é um clube que visa principalmente desenvolver esses garotos, não com a ideia já de vender eles, de procurar levar esses garotos para um grande mercado, mas principalmente desenvolver jovens jogadores que estejam lá em Gana. E foi assim com o Benjamin Arhin, que era um dos destaques do time. Ele foi capitão, camisa 7, era o grande destaque técnico, a grande liderança da equipe, dava entrevistas pós-jogo, se destacava nas partidas do Dansoman Wise também. E com 18 anos ele foi descoberto pelo Ricardo Caco Sobrinho, que na época era gerente de mercado do Internacional, segue hoje dentro do departamento de futebol do clube, mas agora com outras atribuições. E o Ricardo Caco Sobrinho fez uma incursão em Gana, em outros lugares na África, e olhou os jogadores no ano de 2023. E foi aí que o Ricardo Caco Sobrinho chegou ao Capa,
né, ao Centro de Análise e Prospecção de Atletas do Internacional, onde tem todos os dados e procuram atletas pelo mundo todo, cuidam jogadores pelo mundo todo, vão monitorando esses atletas para passarem para a direção do Internacional fazerem esses movimentos. O Ricardo Caco Sobrinho chegou dessa viagem em 2023 e levou o nome do Benjamin Arrim à mesa do Capa. Teve, óbvio, uma análise rebuscada, onde se observou muito desse garoto, até que em 2024 o Inter efetivou a sua contratação por empréstimo para o Sub-20 do Internacional. Naquele período, o Benjamin Arrim estava com 18 anos e ele chega à base do Inter sem falar nada de português, iniciando as práticas e as aulas de português para tentar uma adaptação mais facilitada, para morar no alojamento do CT Morada dos Quero-Queros em Alvorada, o CT da base do Internacional, e ele começa a aparecer na equipe sub-20 do Inter, principalmente com a disputa da Copinha, que o Inter já estava num processo, e ele chega em setembro de 2024 por empréstimo do Dansoman, vai para o time da Copinha no início de 2025, que tinha muitos garotos sub-17, enfim, mais novos do que ele, e ele entra em 2 jogos da equipe da Copinha. O Inter não faz uma boa Copa São Paulo em 2025, é eliminado na fase de grupos, e o Benjamin começa a receber mais oportunidades ao longo do Brasileirão da categoria sub-20. Só que nesse meio tempo o Inter precisava adquirir o Benjamin Arrim, que tinha vindo por um empréstimo de basicamente 6 meses, de setembro ao final de janeiro. No início de fevereiro, o Inter adquire 50% dos seus direitos econômicos junto ao Dansoman Wise de Gana por R$1.200.000, cerca de 200 mil euros na época. E ainda com uma possibilidade de adquirir mais 20% por mais 500 mil euros, 3 milhões de reais. Ele não se destaca muito no sub-20, inclusive ele não chega sozinho, né? Logo depois vem o Denis Marfo, que também é um garoto ganês, também veio nesse processo de análise do Ricardo Caco Sobrinho lá na África, na procura por jogadores jovens para a base do Inter, para se formarem aqui e quem sabe chegarem ao profissional, mas essa dupla de ganeses começava a mostrar algo diferente. Não eram grandes destaques, até pela forma com que o Sub-20 do Inter, inclusive, foi rebaixado no Brasileirão Sub-20, não teve uma grande campanha, mas eles mostravam algo de diferente. E foi aí que o Benjamin Arrim apareceu nos treinos do elenco profissional do Inter aqui em Porto Alegre, no CT Parque Gigante. E ele foi observado pelo Ramon Dias e pelo Emiliano, que já tinham gostado do garoto, já tinham o relacionado para alguns jogos, enquanto o Inter estava ali naquela fase do segundo semestre muito ruim, brigando já para não cair no Campeonato Brasileiro. Em alguns momentos o Inter teve problemas de lesões, suspensões, e o Benjamin foi relacionado, tá? Ele viajou com o grupo já com o Ramon Dias num jogo lá em Salvador, tá, contra o Bahia, aquele jogo que era atrasado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e foi disputado no segundo turno. O Inter até acaba perdendo por 1-0, mas ele encantou mesmo o Abel Braga. Quando chega para treinar o Inter nas 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Abel chega a levar ele para o penúltimo jogo contra o São Paulo, lá na Vila Belmiro, em Santos. Ele acaba ficando no banco de reservas, não entra em campo, mas o Abel ali, pelos relatos que tenho, já estava se encantando com o Benjamin Arrim e já estava pensando sim que o Benjamin poderia ser uma alternativa bem legal e importante para esse início do Inter, que já se tinha uma ideia, já no final do ano passado, já era um planejamento iniciar o Campeonato Gaúcho com a garotada e com alguns jogadores mesclando do plantel principal. No Sub-20 ainda, ele ganha o Gauchão Sub-20, joga do Brasileiro Sub-20, joga a Copa São Paulo, a Copa Sul e a Copa FGF, a Copa Federação Gaúcha de Futebol, mas começa já a despertar interesse do profissional para, nesse início de ano, como está agora, trabalhar com o elenco que iniciaria o Campeonato Gaúcho. O Benjamin ainda tem uma ligação muito forte com o seu país. Inclusive, no mês de dezembro, de férias, ele voltou a Gana, voltou à sua cidade, a cidade de Ueja, passou pelo pessoal do Dansoman e a sua comunidade, entregou bolas de futebol, mantimentos, porque é uma comunidade carente lá em Gana, e ele tem essa ligação muito forte ainda com o seu país. Inclusive, os novos relatos agora que eu recebi hoje
no final da manhã, procurando algumas informações sobre o Benjamin para gravar esse conteúdo para vocês, é de que ele já não mora mais no alojamento de Alvorada, ele já saiu do alojamento do CT Morada dos Quero-Queros na base colorada em Alvorada, que a adaptação dele tem sido muito boa, ele tá aprendendo o português, claro, ainda com dificuldades, não é tão simples assim, ainda mais para um jovem que completou 19 anos em 2025, ele é de maio, fará 20 anos agora em maio de 2026. E sobre os relatos dele de campo, do que eu ouvi dele, principalmente depois da grande atuação que ele teve ontem contra o Novo Hamburgo, é de que é um jogador muito dinâmico, com muita intensidade, que ele percorre muito espaço, ele também tem atribuições defensivas interessantes, mesmo com a baixa estatura, tem uma boa bola aérea, ganha muitos duelos aéreos, só que em relação a o que ele ainda precisa evoluir, a gente está falando evidentemente de um garoto com bola, pelo que eu ouvi, ele é um garoto que ainda precisa melhorar o jogo de costas, quando ele domina de costas para o campo de ataque e precisa criar essa saída de bola do Internacional, a saída de bola do seu time, principalmente quando ele está pressionado, mas são evoluções naturais de um jogador de base. Bom, gente, nesse vídeo eu quis apresentar para vocês o Benjamin Arhin, volante ganês, que já está caindo nas graças do torcedor, que possivelmente será titular no jogo contra o Monson na quinta-feira, na segunda rodada do Campeonato Gaúcho. E para a galera que não conhece, agora pode conhecer Benjamin Arhin, volante ganês da base do Inter, mas que já está aí nesse grupo que está disputando o início do Campeonato Gaúcho. O que tu achou? Deixa aqui nos comentários e não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar o sininho das notificações para tu não perder nada, tá certo? Um grande beijo, um abraço e até a próxima!